A partir de amanhã, todos os rótulos dos alimentos passam a ter a informação nutricional e a lista de ingredientes completas. Nos rótulos devem constar dados sobre o valor energético, lípidos, ácidos gordos saturados, hidratos de carbono, açúcares, proteínas e sal. Na lista dos ingredientes passam a constar também os produtos alergénicos especificados e não apenas sob a forma genérica de pode conter vestígios, como acontecia até agora. A partir de amanhã passa também a ser obrigatória a indicação de congelação da carne, produtos à base de carne e produtos de pesca congelados. É convidado o Diário da Manhã Vítor Dauphiné, da Ordem dos Nutricionistas. Muito bom dia. Obrigada pela sua presença. Isto é uma alteração absolutamente essencial e com a qual, ou para a qual a Ordem dos Nutricionistas já se batia há muito tempo. Eu pessoalmente gostava que fosse muito maior. Muito maior, sim, mas em comparação àquilo que existe agora, houve alguns avanços, já há alguns avanços, não é? Exatamente. Eu não sei se por acaso, quando referiu o início da peça, se disse que a informação nutricional entrava já, mas não entra já. A informação nutricional, não sei se por acaso eu ouvi mal, se calhar, não é? Não faço ideia. Passam a ter, exatamente, a informação nutricional e a lista de ingredientes. Não, só entra a lista de ingredientes. A informação nutricional só entra em 2016. Muito bem. Para já nós vamos ter a grande transformação, vai ser os alergénios. Então não é assim tão significativa quanto isso, tem razão. Os alergénios vão entrar já, e isso é um aspecto importante, ou seja, o que estava a funcionar até agora era que os alergénios, portanto, nos alimentos embalados, era obrigatório. Neste momento vão passar a ser não embalados. E isto, se envolve os não embalados, alguns consumidores vão pensar como é que isto vai operar, não é? Estamos a pensar, portanto, em alergénios em refeições. Vamos a um restaurante comer, por exemplo. Como é que isso vai ser feito? Como é que isso vai ser feito, não é? Os restaurantes são obrigados a fazer essa informação? São obrigados a dar essa informação. Portanto, pode estar num website, tem que estar escrita no ponto de venda das refeições, de preferência próximo, portanto, onde os alimentos estão expostos. Mas, por exemplo, em termos práticos, num restaurante, nós vamos, temos o menu e é aí que está especificado? É uma possibilidade. É uma possibilidade, não é? Estar aí especificado. Pode estar, portanto, também num cartaz próximo do balcão, por exemplo, estamos a pensar em pastel de nata, estamos a pensar em bolos, porque nós estamos a falar de ingredientes e, portanto, eles podem estar dispersos em muitos produtos que são transformados, não é? Certo. Portanto, as cantinas vão ter que ter isso em consideração, os hospitais vão ter que ter isso em consideração, portanto, isto é uma alteração grande e é um desafio grande e posso dizer que vai ser complexo. Vai ser bastante complexo. Estava agora a pensar nesta questão, por exemplo, dos restaurantes. Ou haverá, isto pensando, não é, em termos práticos, ou haverá um exemplar para consulta de toda a gente, ou então indo adaptar às várias pessoas, vai implicar aqui uma reformulação de uma série de iniciativas. Exato, não é? Eu não estou nos sapatos deles, não é? Mas pensando, raciocinando alto, efetivamente é um desafio, não é? Pode também estar em brochuras, em folhetos, não pode ter custo nenhum adicional para o cliente. E qual é a relevância disto? A relevância disto é que realmente as alergias são um problema que pode pôr em risco a vida de uma pessoa, portanto não é uma coisa menor, não é? É verdade. Nós sabemos também que tem havido estudos que têm evidenciado uma maior tendência ou uma maior aumento no número de casos de alergias, não sabemos bem se estamos a diagnosticá-las melhor, se é realmente uma tendência. E as intolerâncias alimentares não são tão graves, mas causam problemas às pessoas e, portanto, aqui, quando se fala de alergénios, estamos a falar tanto das substâncias e dos produtos que são desencadeadores de alergia, como de intolerância alimentar. Portanto, falamos das sojas, dos frutos secos... Exatamente, aqueles que as pessoas já sabem, não é? E que são potencialmente desencadeadores dessas situações, especialmente em pessoas que estão já até diagnosticadas, no caso mais graves, que são as alergias. Depois, a outra transformação que teria maior impacto de saúde pública, que seria para todos, é a declaração nutricional, a informação nutricional. Bom, a informação nutricional até agora, como é que ela funcionava? Era só quando os alimentos tinham alegações nutricionais, ou seja, que diziam, por exemplo, que o alimento tinha uma vantagem nutricional, dizia, por exemplo, rico em fibra ou contém ômega 3, é que era obrigado a estar lá a informação nutricional. Portanto, os hidratos de carbono, as proteínas, os nutrientes, não é? Agora, o que vai acontecer é que todos os alimentos embalados vão ter que ter a informação nutricional. Há exceções depois que estão previstas, por exemplo, há coisas que estão embaladas como o sal não vão ter, há coisas que estão, pastilhas elásticas não vão ter, portanto há assim uma listinha ainda a pensar isto que não vão ter. E os alimentos não embalados não vão ter. Portanto, ao contrário do que acontece com os alergénios, os não embalados não vão ter por obrigação dos operadores. Agora, se os operadores quiserem facultar essa informação, podem. O álcool ou as bebidas alcoólicas também ficam fora
da informação nutricional. Então, aqui E para todos os efeitos, eles fornecem muito mais do que o açúcar, fornecem quase o dobro do açúcar. Portanto, fornece 7 quilocalorias o álcool, enquanto que o açúcar fornece 4, não é? O que é que eu digo que isto fica bastante aquém na minha opinião? É que nós continuamos a não descodificar. Do ponto de vista do consumidor, o consumidor vai outra vez encarar-se com imensos números e com talvez exercícios de matemática. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer o quê, não é? E depois, X calorias por cada 100 gramas de produto e o produto tem 180 ou tem 145. Qual vai é que é haver agora? possibilidade de fazer proporção e por quantidade standardizada, não é? Agora, nós sabemos, porque há sistemas de informação nutricional de aplicação voluntária, alguns com muito êxito, como por exemplo o criado pela Autoridade de Segurança Alimentar Inglesa, que é uma espécie de um semáforo nutricional, que as pessoas não têm que interpretar, portanto, números, aquilo tem 3 cores e pronto, não é? E, portanto, um sistema desse género, que foi defendido pelas autoridades de saúde na União Europeia, não venceu, não conseguiu convencer o legislador e, portanto, o que acabou por ficar foi uma outra opção, uma opção muito mais matemática, com percentagens, com valores, e, portanto, eu acho que não foi verdadeiramente uma vitória, foi um avanço, sem dúvida, foi um passo em frente, mas não foi a vitória que eu acho que favorecia mais o interesse do consumidor. Portanto, na prática? Na prática nós vamos ter, portanto, os alergénios nos alimentos... É benéfico ou não? É benéfico porque, repare, antes não é nem sequer era obrigatório todos os alimentos terem uma tabelinha com o valor nutricional. Às vezes eu tinha, por exemplo, clientes no meu consultório que diziam assim, diga-me lá qual é o valor energético disto. E eu olhava e não estava lá a tabela de informação, porque não era obrigatório, não havia uma alegação no alimento. Agora passa a ser. Portanto, não posso dizer que não há mais informação. Claro que há mais informação. Agora, se continuamos a ter que andar de calculadora atrás para perceber as coisas e etc. Continuamos. A médio prazo, quais é que são os efeitos benéficos que isto vai ter na saúde dos portugueses? Eu espero que os portugueses estejam, apesar de eu considerar que os rótulos são pouco amigos dos consumidores... Ou o contrário. Ou o contrário, também os consumidores podem ser pouco amigos dos rótulos. Reparo, eu sou nutricionista e detesto às vezes estar a olhar para a informação nutricional porque eu tenho que estar a ver em termos práticos como é que ela funciona, não é? E portanto eu acho que um sistema, como eu falava, um sistema com imagens, que não tivesse que fazer contas... Com as tais cores, não é? Não ter que fazer contas. Muito mais eu intuitivo. quero saber, muito mais intuitivo. Quer dizer, se me diz 20% disto, eu tenho que pensar que está a pensar se é muito ou é pouco. Se me está mal com a cor de laranja, vermelho ou verde, eu sei que é alto ou não é alto. Claro. Não é? Portanto, a interpretação do perfil nutricional na rotulagem é uma questão que continua a ser um desafio muito grande. Eu continuo a dizer a mesma coisa que sempre tenho dito ao longo dos anos, é pouco amiga do consumidor. Vítor Dofírio, muito obrigada pela sua explicação neste Diário da Manhã. Muito bom dia, obrigada.